Olá, você que está me assistindo aqui. Esse estudo eu quero falar com vocês sobre o batismo. Algumas coisas que fazem parte da questão do batismo nas águas, tá bom? E eu gostaria de deixar duas perguntas para você meditar. O batismo ele é obrigatório ou ele é facultativo? O batismo ele confere graça, ele transfere graça, ele perdoa os pecados, ele limpa a pessoa, ele purifica a pessoa diante de Deus. Então nós vamos estar vendo justamente algumas coisas sobre isso, porque tem uns ensinos aí muito errados, inclusive até algumas igrejas cristãs mesmo, que creem que até que o batismo ele confere graça. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte: o batismo ele tem uma fundamentação. Cristo ele pediu o batismo, João 1,33, Mateus 3, 13 e 15, certo? Cristo aprovou o batismo, João 4, 1, 2, de 1 a 2. Cristo ordenou o batismo, Mateus 28, 18 a 20. Conteúdo da pregação apostólica, em Atos 2, 38, vai falar sobre isso, sobre a questão do batismo, a pregação é um conteúdo da pregação apostólica. Ele foi a prática dos apóstolos, Atos 2, 37, 41, vai falar sobre isso. Costume universal da igreja cristã no seu início e posteriormente também, 1 Coríntios 1, de 12 a 17. Eu não vou poder citar todos os versículos, porque são muitos versículos. Se eu for citar todos os versículos, se eu for ler todos os versículos, fundamentar aqui, o estudo vai ficar muito extenso, muito longo, mas vocês vão anotando aí, depois se vocês quiserem conferir, eu vou pelo menos ver se eu cito pelo menos as referências, e você pode depois estar fazendo uma conferência justamente para que você possa compreender melhor. Então agora eu vou falar sobre a natureza do batismo. O batismo ele é um ato de obediência, essa é a natureza dele. Nós cremos, nós como igreja batista, nós cremos que ele é um ato de obediência à palavra de Deus, tanto daquele que se batiza, como da parte da igreja que o administra. Então, como ele é uma ordenança, ele é uma das ordens do Senhor, nós vimos em 1 João 2, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: e nisto sabemos que conhecemos, se guardamos os mandamentos, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Como é um mandamento, como é uma ordem do Senhor, ele nos deixou uma ordem expressa que devemos batizar, então nós devemos ter um respeito, ter uma observação e uma prática em relação ao batismo. Como igreja nós não podemos deixar esse assunto de lado, achar que não serve para hoje ou negligenciar. O batismo ele é importante sim, mas ele também tem uma certa limitação de importância, que alguns dão algo mais em relação muito maior, certo, em relação ao batismo, que eu vou estar explicando mais para frente para vocês. Aqui mais uma pergunta para você: o batismo salva, perdoa pecados? Sabe que tem pessoas que creem nisso? Tem pessoas que acham que o batismo ele salva e perdoa pecado. Inclusive algumas igrejas cristãs que pregam a palavra do Senhor, filhos de Deus, eles muitas vezes acham também que o batismo ele confere graça. E olha a fundamentação deles, Marcos 16, 16 diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui mesmo tem uma resposta, já dá resposta, uma refutação. Quem crer, primeira situação, crer e for batizado será salvo. Quem crer, certo? Então não é quem for batizado, certo? Quem crer, e com isso uma ordem para o batismo, ele será salvo. Mas também nós temos algumas ressalvas que nós vamos estar vendo mais à frente, que as pessoas não foram batizadas. A questão do ladrão na cruz não foi batizado, e por isso ele deixou de ser salvo? Não, porque ele creu. Quem crê é que será salvo. Então o batismo não faz parte da salvação humana. Então essa doutrina ela é errônea e ela é conhecida como regeneração batismal. Para eles pensam que a partir do momento em que eu sou batizado nas águas, eu sou limpo, eu sou lavado, certo? E justificado diante do Senhor. Vou falar uma coisa para vocês: nunca esqueçam, a única pessoa que pode nos justificar, lavar dos pecados e redimir do pecado da condenação eterna é Jesus. Nada mais além disso, somente Ele. Então o batismo nas águas não nos justifica, não nos vai regenerar. O que vai regenerar é Cristo. O batismo nas águas é uma ordenança que deve ser observada por Cristo. Inclusive ele
em Pedro, Pedro em Atos 2:3, quando ele está pregando ali para o pessoal ali, onde vai ter mais de 3.000 conversões, há uma simultaneidade entre conversão e o batismo. Então, logo que eles se convertem, você vai ver em Atos 2:38 até 2:41, ele vai falar sobre isso. Deixa eu ler aqui para vocês. Ele disse-lhe Pedro: arrependei-vos, olha só, e arrependei-vos. Então o que acontece? O arrependimento é o processo para quem crê no Senhor. Então se arrepende e cada um vos será batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Será batizado em nome de Jesus Cristo, certo? Em nome de Jesus Cristo. Então se arrependa e seja batizado, creia, em nome de Jesus Cristo. Quando ele fala em nome de Jesus Cristo, nós vamos ser batizados para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, tantos a quantos Deus vosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras especifica e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 2:38. Então você pode ver que foi simultâneo. Ele prega, ele se arrepende e ele já batiza, certo? Já é a situação. Mas também em contrapartida nós temos outra questão, que é o ladrão da cruz, que ele foi crucificado ao lado de Cristo e ele não foi batizado, que é outra situação. Lucas 23, 40, 43. Agora 3 diz o seguinte: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então você pode ver aqui que Jesus, então ele está dizendo ali, Jesus não chega para ele e fala o seguinte: olha, para você não tem mais salvação, não tem como, porque você não foi batizado, você vai morrer e não chegou a ser batizado, ou tipo assim, eu vou tirar você daqui da cruz e você vai ser batizado para você entrar no reino do céu. Não, é crer em Cristo. Crê em Cristo, se arrepende, vem um arrependimento, aí depois você vai ser batizado. O batismo não confere graça, não confere salvação a ninguém, ele é uma ordenança. Aí eu tenho outra pergunta para você agora: é lícito batizar crianças? Nós vimos a questão do batismo, onde alguns pensam, creem na regeneração batismal, a regeneração da pessoa através do batismo nas águas, e isso não é certo. Isso é errado, já falei para vocês. A questão da regeneração, somente Jesus é que vai regenerar as pessoas. Agora, lícito batizar crianças, isso aqui é outro erro. Diz que tem pessoas que creem que devem se batizar criança, porque senão ela vai ficar no paganismo, ela vai ficar longe da graça do Senhor. E justamente porque eles creem que o batismo vai agraciar a pessoa com a salvação, e isso nós vimos que é totalmente errado. Então vamos lá. A prática de batizar os filhos de pais cristãos, é chamada de pedobatismo, sendo feito em paralelo. Inclusive alguns aqui nesse caso aqui, esse grupo aqui que eu vou falar agora, eles creem que eles fazem um paralelo no rito judaico da circuncisão, que a circuncisão foi uma cerimônia ordenada por Deus a Abraão e seus descendentes, com um sinal de pacto, estabelecendo entre o Senhor e o povo escolhido um pacto, sendo parte da herança dos hebreus, dos cananeus e outros, das nações da antiguidade. Inclusive depois Moisés também vai ter a prática da circuncisão. Então em 1 Samuel 17, 26 você vai ver isso. Juízes 14, 3 você vai ver algo sobre a questão da circuncisão, e há outras referências também, depois você esteja procurando na palavra do Senhor. Então em Atos 16, 33 e 34 é citado para basear o batismo de crianças para alguns intérpretes dessa lei também,
desse ensino. Inclusive eles usam Atos 16, 33 e 34, que diz o seguinte: e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e os seus, e levando sua casa, dispôs a mesa, e na sua crença em Deus, olha só, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aqui ele está falando do centurião. Então por isso que eles usam Atos 16, 33 e 34, porque quando fala, olha, ele e a sua casa, né, todos da sua casa foram batizados, né, lavou os vergões e foram batizados, ele e todos os seus. Então eles argumentam o seguinte: aqui, embora nos prece, não tem não é minucioso a questão de quantos tinham na casa, quem eram, né, se tinha crianças, né, então, mas eles já usam isso aqui muitas vezes para argumentar que todos, então, independente se tivesse crianças, também já seriam batizados. Mas aqui não é dito se teria, expressamente se teria a questão das crianças, mesmo tendo as crianças, né, eles argumentam isso, que foram batizados, e que por isso a necessidade do batismo dos pais, né, o P do batismo. Então por isso que eles colocam nessa situação. Então olha só, o texto ele não declara, como eu falei para vocês, não declara minuciosamente, expressamente, se há crianças na casa, certo? Mas trata-se de uma inferência inadequada para uma correta interpretação. Jesus mesmo ele foi batizado aos 30 anos de idade e nunca foi considerado pagão na sua época. Lucas 3, 21 a 23 vai falar sobre isso. Vocês viram? Então por que eles têm esse medo, eles têm essa preocupação em batizar crianças? Porque eles acham que vão ser pagão, eles vão entrar no paganismo, né? E o paganismo é um termo geral normalmente usado para se referir às tradições religiosas politeístas. Ele é usado principalmente em contexto histórico, referindo-se à mitologia grego-romana. Olha só de onde vem o paganismo, bem como as tradições politeístas da Europa e do norte da África antes da cristianização. Então, antes da cristianização, antes de ter a Igreja Católica usar o termo paganismo mesmo, que vem do latim, né, paganos, que significa camponês, rústico, né, eles já usam esse termo lá antes, os gregos já usavam, né, e inclusive na mitologia grego-romana. Então por isso que vem a situação. Então quem não fosse batizado, ele estaria no paganismo, ele estaria perdido, né, não teria a alma remida, não teria sido justificado diante de Deus. Então no século III, Orígenes tratava o batismo infantil como uma prática universal, por ele justificada com base na necessidade humana e universal da graça de Cristo. Olha só, Orígenes já no século III, ele também fundamentava isso. Ele falava, bom, as crianças precisam receber, então, para ser justificada, para receber a graça universal de Cristo, precisam ser desde pequenas já, em tenra idade, serem batizadas, porque ele cria que o batismo conferia graça. Agostinho, em 354 até 430 depois de Cristo, ele tinha uma argumentação semelhante, devido ao fato de Cristo ser o Salvador de todos, conclui-se que todos, inclusive as crianças, precisam de redenção, que pode ser, ao menos em parte, oferecida pelo batismo. Olha só que absurdo. Então Agostinho, ele fala que todos necessitam da redenção, mesmo que seja em parte. Então aqui também alguns acham que confere graça, aqueles acham que parte, mesmo que seja parte. Então quer dizer o que? Jesus e mais o batismo, Isso aqui é uma coisa extremamente absurda, certo? Porque Jesus é o único que confere graça à pessoa. Tertuliano, em 160 a 230 depois de Cristo, ele tem uma posição extremamente contrária, defendendo que o batismo fosse adiado até a época em que as crianças pudessem conhecer a Cristo. Então olha só, aqui já começa a chegar mais próximo da realidade. Então o que acontece? Ele tem a posição dele extremamente contrária à de Agostinho, certo? Como nós vimos aqui, e de Orígenes, né?
Então ele já crê que, olha, o batismo deve ser adiado, e somente a hora que a pessoa, a criança, tiver o conhecimento, tiver a capacidade de conhecer e arrepender dos seus pecados, aí sim se batiza, porque não há necessidade disso em relação ao batismo conferir graça desde de criança. A pessoa ela tem que também ter o conhecimento para depois ser salva, ela tem que se arrepender para depois ela passar pelo batismo. Então, com o surgimento da reforma no século XVI, a gente vê que, e a seguir das igrejas batistas na Inglaterra no século XVII, então começa a virar uma nova visão em relação ao batismo, que o batismo deveria ser ministrado somente quando o indivíduo mostrasse graça, né? Ou seja, arrependimento e fé. Então, quando a pessoa ela tivesse consciência, né, independente da idade, ela tivesse consciência de ser batizada, não, eu conheço Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele é meu Senhor e Salvador, ter todo o conhecimento e arrepender dos seus pecados, aí sim se faça o batismo, aí independente da idade da pessoa, certo? A pessoa, você com 11 anos, com 10 anos, elas já conseguem ter esse discernimento e elas têm essa compreensão e elas conhecem Jesus como Senhor e Salvador, até em menos idade, dependendo do lar onde ela nasce. Talvez os pais conseguem pregar para ela, conseguem ajudar na compreensão de tudo, e elas conhecem e elas aceitam Jesus, né? E elas têm Jesus, né? E umas vezes que o pai explica todas as coisas, elas reconhecem Jesus é o Senhor e Salvador, e há o arrependimento. Então por isso que vem o batismo, depois se faz o batismo. Agora, o que diz os católicos e luteranos em relação aos batismos? As crianças, para eles, elas estão perdidas, e é uma realidade, em princípio é uma realidade, e que o batismo, só que o erro aqui é o seguinte: o batismo salva as crianças do pecado original, e fazendo-os as cristãs, eles tiram do pecado original, porque todos nós temos o pecado original afastado do Senhor. Então, uma vez sendo batizados nas águas, eles tiram. Então o que acontece? Nós nascemos pagãos, mas uma vez sendo batizados nas águas, isso vai, como se diz, nos redimir diante do Senhor. Eles creem dessa forma, os católicos e os luteranos, eles pregam isso. Então, os batismos de crianças, dos padres das igrejas do século I a V, diz o seguinte, mas eu vou estar falando algumas referências. O Irineu de Laio, certo? 130 a 202 depois de Cristo. Orígenes de Alexandria, 185 a 254 depois de Cristo. Hipólito de Roma, né? 235 depois de Cristo. Cipriano de Cartago, 200 a 235 depois de Cristo. Ele vai falar sobre a questão dos batismos nas crianças. Eles vão fundamentar, eles vão buscar isso, eles vão pregar que o batismo ele deve ser feito sim em crianças. Gregório de Nazianzo, né, em 329 a 390 depois de Cristo. João Crisóstomo, 347 a 400 depois de Cristo. Basílio o Grande, 330 a 339 depois de Cristo. Agostinho de Biona, eles vão também argumentar 354 a 430 depois de Cristo. Você viu que esses são os pais da igreja, né, que vão argumentar que há necessidade sim do batismo de crianças. Então, mas nós temos a refutação bíblica em relação a isso, que está em Mateus 19, 13 a 15, que diz o seguinte: Jesus considerou as crianças como sendo pertencentes ao reino dos céus. Mateus 19, 13. Então, se as crianças são pertencentes, então é porque até uma certa idade as crianças elas são justificadas por Deus, certo? Elas estão no período da inocência, então elas são justificadas perante Deus. Em 2 Samuel 12, capítulo 12, de 21 a 23, é o seguinte: Davi, após a morte do seu filho, ficou em paz e declarou que a criança não podia voltar para ele, mas ele um dia iria para onde ela estaria, isto é, ele se encontraria com ela outra vez. Em 2 Samuel 12, 21 a 23. Então Davi já tinha a concepção de que as crianças, até uma certa idade, elas não são pagãs, elas estão no pecado original, mas de uma forma Deus as
justifica também. Não há necessidade do batismo, porque a única forma de um ser humano ser justificado quando ele tem a consciência é através de Jesus Cristo. Ele se arrepender do pecado e ser justificado por Jesus. Então Davi ele tinha uma esperança, né, de que ele iria encontrar justamente o filho, porque as crianças elas têm essa justificativa através de Jesus Cristo. As crianças elas estão perdidas até que tomem a consciência de que são pecadoras e estão destituídas da glória de Deus. Mas isso é quando elas já vão ter o quê? Elas já vão sair do período da inocência e vão entrar em uma outra fase, onde elas podem conhecer e reconhecer Jesus como o Salvador da sua vida. Então nós não sabemos. Isso aí não tem como a gente saber. Deus é quem sabe a idade, o período dessas pessoas, certo? Para cada criança, qual a idade que ela vai reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador. Não há como nós, como igreja, não há nós como seres humanos, querer colocar uma certa idade, certo? Um certo período onde essas crianças vão realmente estar preparadas para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Então, outra pergunta para vocês: o que dizem os presbiterianos? Você viu que os luteranos, para eles acham que o batismo confere graça, então deve ser feito isso com crianças para que elas não ficam no quadro de paganismo. Agora, o que dizem os presbiterianos? Os presbiterianos eles têm uma situação interessante. Para eles creem na teologia da aliança, né? Que é a circuncisão, ela representa o batismo que toda criança israelita recebia depois de 8 dias de nascida. Atos 16, 15 e versículo 33 do mesmo capítulo 16. Colossenses 2, verso 11, 12 também vai falar sobre isso. A igreja e a nação israelita têm a mesma natureza e colocação. Então os presbiterianos colocam que a igreja hoje tem a mesma natureza da nação de Israel. Então por isso que eles colocam o batismo como uma circuncisão. Então o batismo é o sinal da mesma aliança, agora sob a graça. No Antigo Testamento a aliança seria através da circuncisão. Aqui ela é através do batismo. Mas vamos pensar o seguinte: se você levar para esse lado, a circuncisão ela era somente nos meninos, somente dos seres humanos do gênero masculino. A circuncisão bíblica, né? Então quer dizer o quê? Que as meninas elas não iam ser circuncisas. Então quer dizer que as meninas nessa época elas não poderiam fazer parte da aliança com Deus. As mulheres não faziam. Se nós trazemos hoje, então, se nós trazemos ao pé da letra como aliança da circuncisão o batismo, então quer dizer que hoje as meninas não podem ser batizadas, somente os homens. Você viu que furo, que erro também? Porque se for levar dessa forma, que a aliança, então a aliança ela era feita só com os homens. Hoje somente os homens devem ser batizados como criancinhas, as mulheres devem crescer até uma certa idade, ter o conhecimento, certo? Ter a consciência de que Jesus é o Salvador, arrepender do pecado e se entregar a Ele como Ele sendo seu Salvador. E as crianças do gênero masculino, elas serem batizadas para sair do quadro de paganismo ou para ser conferido graça a eles desde pequena, desde tenra idade? Não, isso aqui é totalmente errado. Então a gente vê que há umas coisas que são meio confusas. O batismo ele não é um sinal da dispensação da graça. 1 Coríntios 11, 25 vai falar sobre isso. Isso não é comprovado dentro do Novo Testamento. E se fosse o caso, tampouco poderia ser aplicado às crianças.
Não se observa de modo claro indícios, de tal prática e compreensão no Novo Testamento, o batismo de crianças. Até como eu disse anteriormente, Jesus veio batizado com 30 anos, aproximadamente 30 anos, já era um adulto. Então existem muitas coisas erradas aí justamente para que a gente, em termos do batismo. O batismo ele não confere graça, ele não justifica as pessoas, então não há necessidade de batizar crianças, certo? Então entre a igreja de Israel existem muitas semelhanças. As lições espirituais para Israel servem para a igreja de Cristo na dispensação da graça, o mesmo conteúdo, porém não podemos afirmar de acordo com o ensino das epístolas paulinas, que ambos têm a mesma natureza e portanto igual colocação. Gálatas 6,16 vai falar sobre isso, 1 Coríntios 10,32 vai falar sobre isso. Há uma distinção, há uma diferença entre o povo de Israel e a igreja de Cristo hoje, embora as lições espirituais, certo? As ordenanças, os mandamentos, a igreja de Cristo deve observar hoje, mas em relação a essa situação de similaridade, que se deve fazer a circuncisão, inclusive em Gálatas, em outras passagens, o apóstolo Paulo refuta muito a questão da circuncisão, que não há necessidade, principalmente para o povo gentio, aqueles que não são judeus, não há necessidade. Então nós vemos aqui que entre os presbiterianos, eles acham que o batismo ele é uma aliança, eles pregam como aliança do Antigo Testamento, certo? Para o Novo Testamento, que eles fazem uma comparação entre a circuncisão. Então eles pregam, eles creem na teologia da aliança, do Antigo Testamento, ao Novo Testamento, a mesma aliança. Essa aliança ela vai ser, como se diz, conduzida através do batismo, e por isso que há necessidade do batismo de criança. Agora, o que diz os pentecostais? Será que Deus nos fez seu Filho e depois nos dá o Espírito? Ou será que Ele nos dá primeiro seu Espírito de adoção, que nos tornará seus filhos? Então os pentecostais, eles já têm outra visão sobre eles já têm outra visão sobre o batismo. Eu tenho mais outra pergunta: o que é o dom do Espírito Santo? O que é batismo do Espírito Santo? Eles são a mesma coisa ou não? Então a gente pode ver aqui que há uma diferença também. Para os pentecostais, é nesse ponto que vai divergir de outras denominações, de outras formas de interpretação do batismo. Então aqui já é outra situação que a gente tem que tomar cuidado. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência subsequente à salvação, então concedida por Deus aos seus servos, tornando-os aptos a cumprir a missão para pregar o Evangelho. Então, Deus, vou voltar às perguntas ali. Primeiro, será que Deus nos faz seu Filho e depois nos dá o Espírito? Ou será que Ele nos dá primeiro o seu Espírito de adoção, que nos tornará seus filhos? Então vocês viram aqui, então há uma diferença. Primeiro Ele nos faz seu Filho e depois nos dá o Espírito. Não tem como, isso aqui é automático. Então você vê, para os pentecostais Ele nos faz filho, depois Ele nos dá o Espírito. Por isso que depois eu tenho que buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é totalmente errado, é automático. A partir do momento que eu arrependo, tenho Jesus como Salvador, eu já recebo Jesus como Salvador e automaticamente eu já recebo o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Eu não preciso buscar depois, orar, jejuar, para que eu possa receber o Espírito Santo. E que essa evidência para ele justamente é o falar em línguas. Então eu vou saber que eu estou salvo a partir do momento que eu falar em línguas. Eu tenho que buscar que essa é a evidência realmente de que eu estou salvo. Então não existe isso. Ou eu já me torno filho de Deus e já recebo a salvação, ou não tem outra forma.
Então, para eles há uma experiência, né, de que primeiro ele torna filho, tal, você recebe Jesus, mas depois é que vem o Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo é que nos torna, é o selo da promessa, automaticamente. Tem Jesus, você recebe Jesus e já vem o Espírito Santo, já me sela, já me torna filho de Deus por adoção. Não há uma experiência pós-conversão, que é o que eles pregam, é o que eles ensinam. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. E, inclusive, eles até falam a questão da experiência, da evidência, né? Que é o falar línguas. Aí eu queria deixar dois termos para você aqui, para você entender o seguinte. Nós temos a glossolalia, né? Que seria o dom sobrenatural, que justamente os pentecostais falam, sobrenatural, conhecido pelo Espírito Santo, que capacita o crente a fazer os enunciados proféticos em línguas que lhe são desconhecidas. Essa seria a glossolalia, a língua que eles falam, o dom de línguas, né? Línguas estranhas. Mas tem também a xenolalia, que é um termo grego, onde xeno significa estranho e lalia, linguagem. Então, essa xenolalia seria a língua dos homens mesmo, onde o homem vai falar em línguas no idioma conhecido, mas estranho apenas a quem fala. Vamos supor, eu tenho a xenolalia, né? No caso, vamos supor, eu sou brasileiro e eu vou falar o meu idioma vamos supor, para os americanos. Então são línguas dos homens mesmo, elas são estranhas de nação para nação, mas são línguas humanas. Então a glossolalia é justamente o que os pentecostais ou os neopentecostais eles pregam. Eles falam o quê? Que tem que buscar esse dom, porque ele é evidência, ele vai mostrar tanto para mim, quanto para a igreja, quanto para todos, que eu realmente fui batizado com o Espírito Santo. Então, agora nós vamos ver o que nós, como batistas, nós cremos. Olha só, vou estar lendo Romanos 8:9, que diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é o que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. Está vendo? Esta é uma das várias passagens na Bíblia que confirma que, estando em Cristo, já somos possuidores do Espírito Santo de Deus, e não havendo a necessidade de busca de uma nova experiência para assim recebê-lo, como os pentecostais pensam, os neopentecostais, precisa de uma nova experiência. Não, muito pelo contrário. A partir do momento em que já temos Cristo, né, já recebemos o Espírito Santo, né? Então temos também um outro fator que é preponderante, que Paulo nos traz nessa passagem. Para ele, estar em Cristo e no Espírito, estar em Cristo e no Espírito, ter Cristo em vós e o Espírito em vós, eles são expressões sinônimas. Ninguém pode ter Cristo sem ter o Espírito Santo. Então por isso que é tudo automático. Em Romanos 8,14 também vai falar sobre isso. Então é incoerente crer que se possa ter o Espírito sem ser filho de Deus, ou ser filho de Deus sem o Espírito. Não tem como. É automático, tudo ali é de uma forma única. Converteu-se, se arrependeu dos pecados, certo? Creu que Jesus é o Cristo, rendeu-se ao seu senhorio. O que acontece? Recebe o Espírito Santo na hora, já se torna filho de Deus, não precisa de uma outra experiência. A vida cristã é no Espírito, certo? A vida cristã ela é fundamentada no Espírito. Assim, todo cristão tem a sua experiência do Espírito Santo desde os primeiros momentos da sua vida cristã. Então, para o cristão, a vida começa com um novo nascimento, sendo que o mesmo é o nascimento no Espírito. João 3, de 3 a 8 vai falar sobre isso. Então ele é o Espírito da vida, dando vida a nós. Então você viu que a única forma de nós sermos salvos é através de Jesus. Então não é batismo
que vai nos redimir, não é também buscar uma nova experiência para o batismo, certo? Então a gente tem que compreender isso. E nós temos também alguns modos de batismo, né? Nós, como batismo, nós queremos batismo por imersão, imergir, afundar, porque a palavra batismo vem de batismo e que diz imersão, devemos afundar na água, né? Mas nós temos alguns modos de batismo, que é o de aspersão, quando simplesmente derrama água na cabeça do batizando, é derramado um pouco de água, aspersão, aí até que os católicos, os padres pegam criança, né, ou adulto mesmo, derrama um pouquinho de água ali na cabeça da pessoa, que é o batismo por aspersão. Mas também tem o batismo por derramamento, quando é derramado água no corpo inteiro da pessoa. Vamos supor, ele se ajoelha no chão, não precisa se afundar, mas vem aqui com um balde, né, com água, e derrama a água toda no corpo dela. Então é o batismo por derramamento. Mas nós temos o batismo por imersão, que é o batismo que nós cremos como bíblico, né? Quando o batizado é mergulhado na água de um rio, né? Ou num batistério, né? Isso é uma condição requerida, porque a própria palavra de batismo, como eu disse para vocês, ela vem de imergir, então é afundar, ser afundado. Por isso que eu tenho que compreender que o batismo, ele justamente, ele tem que ser dentro das águas, certo? E ser afundado, até porque quando se afunda a pessoa, simboliza que ela morreu para o mundo, e quando ela retorna das águas, que ela se levanta das águas, ela o que? Renasceu em Cristo, está sob uma nova aliança, né? Mas é um simbolismo, porque quem renasceu aquela pessoa foi Jesus Cristo, não as águas que renasceu, não as águas que regenerou. Lembre-se sempre disso. Então nós precisamos compreender essas situações, porque há muita coisa aí ensinada, né, errada em relação ao batismo. Então a identificação do crente na morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nos indica Romanos 6, de 3 a 35, vai falar sobre isso que eu falei para vocês, né? Tipo um sepultamento, a pessoa, quando ela afunda nas águas, ela está tipo sendo sepultada. Quando ela ressurge, o renascimento, né? Então esse é o ato de mergulhar, então e o ato de ressurgir. Em Colossenses 2,12 vai falar sobre isso também. Então o batismo do Espírito Santo, ele é simbolizado pelo batismo nas águas, porque assim como entramos nas águas, o Espírito de Deus é batizado em nós, mas é só um simbolismo por Deus, né? Então o Espírito Santo de Deus é entrado por nós, e isso é o que se chama batismo no Espírito Santo, e fala da nossa conversão numa experiência una, né, já acontecida. Então ali naquele momento que você entra, tipo assim, você já foi batizado, você já tem o Espírito Santo, certo? Então as águas simbolizam o que? Que você já foi batizado, você já tem o Espírito Santo, você é nova pessoa, tal, todas essas coisas, certo? Mas não que as águas me conferiu esse batismo. Então nós podemos ver que o batismo ele tem várias vertentes, várias situações. Isso falar em outras crenças religiosas, né? Em outras crenças religiosas, que há vários outros tipos de batismo. Mas o batismo mesmo bíblico é esse, é o batismo por imersão, é o batismo que não confere graça, é o batismo que não há necessidade de uma nova experiência para se receber o Espírito Santo. O Espírito Santo já se recebe a partir do momento em que você se entrega ao Senhor Jesus. Vocês viram? Espero que esse estudo ele possa somar, ele possa agregar algo no seu conhecimento. E me desculpa se você não concorda com alguma parte, certo? Mas espero que você possa estar também fazendo uma análise, né? Observando melhor e talvez até procurando na Bíblia fundamentações para que você possa, se porventura você não crer dessa forma, né? Você buscar algumas fundamentações bíblicas, ou talvez se você crer, né? Procurar maior conhecimento em relação ao que foi ensinado aqui. Agradeço a você a sua paciência, né, em assistir esse vídeo até o final, e que Deus abençoe a sua vida.